Queridos irmãos, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu sou o pastor Gideão e eu estou aqui nesta manhã para ministrar junto com a minha esposa Elizabeth na Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. E todos vocês são muito bem-vindos nesta manhã. Bom dia, paz do Senhor, queridos irmãos. É um prazer estar aqui juntamente com meu amado esposo para juntos compartilharmos da Palavra de Deus em mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. Amém, concordo com você. Olha, hoje é domingo, dia 23 de outubro de 2022, né? E nós vamos estudar a lição de número 4, que diz assim: quando se vai a glória de Deus. E nós estamos estudando já nessa nova revista, estamos na 4ª lição. Estamos estudando sobre o livro do profeta Ezequiel. O livro do profeta Ezequiel é um livro do Velho Testamento, do Antigo Testamento, e é um livro importantíssimo para a história do povo de Deus. E o livro de Ezequiel tem uma mensagem, irmã Elis, poderosa e impactante para os nossos dias. E é isso que nós vamos ver hoje também nessa lição de número 4. Mas antes da gente começar aqui a nossa lição, eu peço que você dê um like aí nesse vídeo. Você compartilhe também esse vídeo, participe do chat, né? É muito importante que você participe do chat e se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, você tem uma oportunidade assim de participar de um canal no YouTube muito edificante que vai abençoar não somente você, mas toda a sua família. Então pega aí a sua Bíblia, a sua revista e vamos estudar na Escola Bíblica Dominical. Irmã Elizabeth, faça uma oração para a gente, então, iniciar a nossa lição nesta manhã. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos nesta manhã te glorificar, Aleluia. te exaltar. Glória a Deus. Porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, Pai. Nós queremos agora te pedir, Senhor, que venha nos ajudar neste momento, que a Tua palavra possa ficar gravada nos nossos corações. Glória e que possamos aprender a Tua palavra, Pai, pois a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, amém. Nós queremos saudar também os nossos visitantes, né, pastor Gideão? Sim, são bem-vindos. São todos bem-vindos, ficam à vontade no nosso meio, comenta aí no nosso chat, interaja conosco. E para começar a nossa aula desta manhã, nós queremos agora contar com a participação de uma família abençoada nesse quadro que nós temos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, que é Família Firmada na Palavra. Roda aí, nossa querida editora. A paz do Senhor, irmãos. Sou o cooperador Bruno, aqui minha esposa Yasmin. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui nessa manhã de domingo, dia 23 de outubro, na lição 4. Iremos fazer o textuário, verdade e prática, e a leitura bíblica em classe. Ok? Vou passar aqui para minha esposa. A paz, irmãos. Nosso textuário de hoje. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ezequiel 11, 23. E a nossa verdade prática: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Amém. Amém. Leitura bíblica em classe. Ezequiel 9, Ezequiel 10 e Ezequiel 11. Ezequiel 9. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Ezequiel 10. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos. Quando saíram e as rodas acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Ezequiel 11. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas as acompanhavam. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre um monte que está ao oriente da cidade. Depois
o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Amém. Amém. Deus abençoe. Pastor Gideão, vamos começar a nossa aula com a seguinte pergunta: quando a glória de Deus baixou à terra pela primeira vez? Muito bem, irmã Elis, que pergunta interessante, né? Quando a glória de Deus baixou à terra pela primeira vez? Bem, isso ocorreu no deserto, quando o povo de Deus estava atravessando o deserto, né, para entrar na terra prometida, e Moisés conduzindo o povo de Deus, Deus mandou construir um tabernáculo. E quando Moisés foi inaugurar, foi dedicar esse tabernáculo, a glória de Deus desceu de uma maneira poderosa naquele dia. E depois essa mesma cena se repete na ocasião da inauguração do Templo de Salomão, isso já em Jerusalém. Então, quando o Templo de Salomão foi inaugurado, a glória de Deus também desceu mais uma vez poderosamente. E a glória de Deus representava, né, a presença de Deus no meio do seu povo. E uma coisa interessante, irmã Elis, quando Deus ordenou que Moisés construísse o tabernáculo no deserto, ele disse o seguinte, Êxodo capítulo 25, verso 8, Deus mostrou para Moisés o propósito pelo qual ele estava mandando construir o tabernáculo. Ele disse assim, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então Deus estava ordenando que Moisés construísse o tabernáculo para que o Senhor viesse e habitasse no meio deles. Que glória, né? Que coisa maravilhosa. Agora é bom, pastor Gideão, que se diga que a presença de Deus não era incondicional. Não era. O povo tinha compromissos com a aliança feito lá no Sinai. Essa aliança não deveria ser quebrada. Então nós vemos que ao longo dos anos o povo de Deus ele foi violando o pacto e a idolatria foi a principal, né? Foi o principal ato de rebelião contra Deus. Muito bem, irmã Elisa, é isso mesmo. Então foi assim, né? O povo foi se desviando, né, da presença de Deus, se afastando de Deus, foi quebrando o pacto, e o povo foi se aliando aos povos da terra, né? Houve o chamado sincretismo religioso. O que é isso? O povo se misturou com os povos cananeus, e essa mistura não era do agrado do Senhor. Aliás, Deus até mandou que destruísse aquele povo. Israel não apenas não destruiu, mas depois fez aliança com esses povos e terminaram também por adorar os seus deuses. Mas o pecado de idolatria não foi o único, né? Teve também prostituição, violência, injustiça social. Então o povo de Deus, o povo de Israel, quebrou a aliança com Deus. E a gente vai ver nesta aula de hoje que Deus acabou por abandonar, né? A glória de Deus abandonou o templo e abandonou a cidade de Jerusalém por conta da quebra da aliança, por conta da idolatria. E a nossa lição, irmã Elisa, ela está dividida em 4 pontos, né? Vamos dizer assim, 4 tópicos. O primeiro tópico, sobre a glória de Deus. O segundo tópico, sobre a retirada da glória de Deus. O terceiro tópico, sobre o segundo templo. E o quarto tópico, sobre o Senhor Jesus e o templo. Vamos então iniciar aqui no primeiro tópico, que fala sobre a glória de Deus. Nós temos aqui o significado de glória, que é uma palavra hebraica, kavod, que literalmente significa peso. Aparece 2 vezes no Antigo Testamento, em 1 Samuel 4:18 e 2 Samuel 14:16. A propósito, irmã Elis, né, essa palavra kavod, né, que significa glória, a gente tem uma passagem bíblica no Antigo Testamento muito interessante, no livro de 1 Samuel capítulo 4, quando o povo de Israel perde a guerra para os filisteus, e os filisteus capturam a Arca da Aliança. Então foi uma grande tragédia para o povo de Israel ver que a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, havia sido agora capturada, sequestrada pelo povo filisteu. E quando isso aconteceu, ocorreu também a morte dos 2 filhos de Eli, do sumo sacerdote Eli, Hófine e Finéias.
Eli, quando soube da notícia da morte dos seus filhos, da perda da guerra, da perda de diversos soldados e a captura da Arca da Aliança, Eli caiu para trás da cadeira para trás, porque estava pesado, né, e morreu. E a sua nora, que era esposa de Finéias, estava grávida, ela entrou em trabalho de parto e teve um filho e também morreu. Mas antes de morrer, ela batizou o nome do filho dela de Icavode. Ou Icabode, né? Dizendo o seguinte: foi-se a glória de Deus. De Israel a glória é levada presa. Então esse termo, né, no hebraico, que significa glória, Kavod, faz também, nós temos aqui também uma alusão, né, ao dia em que Israel perdeu a Arca da Aliança, né, e a esposa de Finéias coloca então o nome do seu filho de Icavode. A glória é levada de Israel. E a Septuaginta, que é a antiga versão grega, né, do Antigo Testamento, ela emprega termos, vários termos para a expressão glória. Entre eles, né, doxa e timê, que significa glória, resplendor e poder. Então, já o termo Shekinah, que nós bem conhecemos, né, geralmente usado entre os crentes como glória, não aparece na Bíblia. Né? É uma curiosidade até mesmo, que esse termo Shekinah não aparece na Bíblia, porém, é frequentemente usado, né, frequente no judaísmo. Muito bem, né? É interessante que a palavra mais usada para a glória em nossos templos, nossas igrejas, é a palavra Shekinah. Sim. Mas não é um termo que está na Bíblia. Embora não exista nenhum problema, pecado em você usar o termo Shekinah. Ele só não está nas Escrituras, mas está no Talmud judaico. Então a glória de Deus significava, irmã Elis, a presença de Deus. Então quando a gente fala a glória de Deus, né, isso significa o quê? Deus presente, a glória de Deus está presente. E essa glória acompanhou Israel nas suas jornadas pelo deserto até o início do reinado de Salomão, quando o templo foi então construído. Nós sabemos que Davi, ele intentou construir o templo, mas Deus, né, disse não para Davi, e Davi preparou para que o seu filho Salomão pudesse então construir o templo. E quando o templo foi construído, né, o que ocorre? Ocorre a transferência, né, dos móveis, do mobiliário que estava no tabernáculo para o templo. E no dia da dedicação do templo, a glória de Deus desceu novamente de maneira poderosa no templo de Jerusalém, construído por Salomão. Vamos ler então 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 1 e 2. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmã Elizabeth? Salomão orou, dedicando o templo. E depois da oração de Salomão, diz a Bíblia que fogo desceu do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. Quando desce esse fogo do céu, significa que Deus estava aprovando tudo aquilo que estava acontecendo naquele lugar, né? Então foi maravilhoso. E a sequência também é muito importante a gente entender essa sequência. Salomão ora, dedicando o templo, desce o fogo do céu, a glória de Deus enche o templo e os sacerdotes não podem entrar. Tamanha era a glória de Deus naquele lugar. A glória de Deus é uma coisa maravilhosa, né? Amém. Quando a glória de Deus está no templo, quando a glória de Deus está nas nossas vidas, né? É uma coisa tremenda. É uma coisa maravilhosa. Sentir o poder de Deus, sentir a glória de Deus. Agora, por exemplo, enquanto a gente dá essa aula, eu sinto a presença de Deus aqui. Amém. Glória a Deus. Eu sinto que a glória de Deus está conosco e eu tenho certeza que você em casa também, nesse momento, está sendo visitado pela presença poderosa. Envolvido, né? Reenvolvido. Glória a Deus. Então, aleluia. Pastor Gideão, o que nós podemos aprender com este primeiro tópico, né? Sobre a glória de Deus. Deus prometeu manter seus olhos fixos e os seus ouvidos atentos à oração no templo. E por que não dizer as nossas orações também? Verdade. Mas essa promessa, ela nunca foi incondicional. Em 2 Crônicas, no capítulo 7,
14, 16, ele disse, e se o meu povo, né? Se o meu povo, que se chama condicional, pelo meu nome. que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Glória a Deus. E sararei a sua terra. Amém. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Aleluia. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Que maravilha, né, pastor Gideão? Glória a Deus. Essa glória que envolve, né? É como a lição nos trouxe, que não é incondicional, é condicionada. E se o meu povo... Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para o segundo tópico, então, né? Sobre a retirada da glória de Deus. Nós observamos que a retirada da glória de Deus não ocorreu repentinamente, mas aconteceu em alguns estágios. Isso é interessante, irmã Elis, né? Estudando essa lição, a gente vê que a glória de Deus, ela não se vai do templo, da cidade de Jerusalém, assim, De uma hora para de uma outra. hora para outra, de repente, repentinamente, abruptamente, não. A glória de Deus, ela vai se retirando. O povo vai mergulhando no pecado e a glória de Deus vai deixando. E no capítulo 8 de Ezequiel, o profeta denuncia as abominações que estavam ocorrendo ali no templo. Diz o seguinte, Ezequiel 8:6, e disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mais ainda tornarás a ver maiores abominações. É interessante, né, quando ele fala nesse ponto, né, fala, filho do homem, olha, vê o que está acontecendo, vê o que está acontecendo dentro do templo, vê as abominações do templo. E Ezequiel contempla aquela abominação. E Deus fala para ele, olha, Vai acontecer mais. Não viu nada, você vai ver coisas piores. Você vai ver coisas piores. Chega mais, que você vai ver maiores ainda abominações. Então, ídolos, né, eles foram introduzidos no templo de Jerusalém, culto às divindades egípcias e culto a diversos animais. A abominação estava dentro do templo e a santidade de Deus estava sendo violada. Então, o lugar mais sagrado da Terra Santa tornou-se o centro das abominações. Isto é incrível, isto é assim, quase que inacreditável. Terrível, né? Porque o templo era o templo de Yahvé, era o templo do Senhor. Sagrado, era o templo, né? de Deus. E esse templo de Deus havia sido transformado em templo de ídolos. Então isso é uma coisa assim absurda, né, que estava acontecendo. E Deus fala com Ezequiel. Agora é importante, Elisa, a gente situar a questão histórica aqui, o seguinte. Ezequiel havia sido levado cativo para a Babilônia na segunda leva. Houve 3 levas. A primeira leva, Daniel foi os seus amigos. A segunda leva foi Ezequiel. Então Daniel está, né, na Babilônia. E Jeremias estava em Jerusalém. Jeremias profetizava, gente, acorda, desperta, nós vamos ser invadidos, a cidade vai ser destruída, o templo vai ser destruído. E o povo não acreditava. Então Deus dá uma visão a Ezequiel, que estava lá na Babilônia, e leva ele até o templo de Jerusalém, como se fosse assim um tour virtual, como se fosse assim uma viagem, né? Vamos lá, vamos ao templo. E Deus mostrou ali no templo, para Ezequiel, as abominações que estavam acontecendo dentro do templo. Então a gente pode dizer assim, que houve 4 estágios da retirada da glória de Deus. A glória de Deus deixou o templo, deixou a cidade, e houve 4 etapas, 4 estágios. O primeiro estágio está no capítulo 9 de Ezequiel, quando Deus mostra, né, o julgamento divino como resposta às abominações. O povo havia pecado, o povo havia feito coisas abomináveis. Terríveis. E Deus estava agora respondendo, porque o pecado será julgado. Vamos ver Ezequiel 9:3. E a glória de Deus de Israel, e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura.
Então os querubins, né, são um dos elementos do templo. Estendem suas asas sobre a arca da aliança e acompanham seus deslocamentos. Yahvé estava acima dos querubins. Então a glória começa a se mover em direção à entrada do templo. Então Deus começa a se retirar. De que forma? Ele se move, né, acima dos querubins. Aí nós vamos então para o segundo estágio da retirada da glória de Deus. Ezequiel capítulo 10, verso 4. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. Muito bem. Se no primeiro estágio a glória começa a se mover, no segundo estágio, a glória se moveu para a entrada do templo. Então Deus é como se a glória de Deus estivesse ali, né, no Santo dos Santos, sobre a Arca da Aliança, sobre os querubins. A glória se levanta, agora a glória se move para a entrada do templo. Mas a glória está se movendo para a entrada do templo, para sair fora, para sair do templo. E não para encher de glória, de poder, né, o templo. E Ezequiel, irmã Elise, ele tinha visto, né, coisas abomináveis que estavam acontecendo dentro do templo. Inclusive Deus falou com ele: cava um buraco, né, na parede para você ver o que está acontecendo. Ezequiel cavou e ele viu, né, dentro do templo anciãos adorando todo tipo de animais, répteis. Então era uma coisa abominável dentro do templo do Senhor. Então, definitivamente, Deus não poderia permanecer mais naquele lugar. Vamos então para o terceiro estágio, né, quando a glória se afasta completamente do templo. Ezequiel capítulo 10, verso 18 e 19. Então a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Então eu observava. Os querubins estenderam as asas e se ergueram do chão, e as rodas foram com eles. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. Muito bem, então agora a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo. A glória do Senhor saiu de cima dos querubins e foi para a entrada. Agora a glória do Senhor saiu da entrada do templo. Deus já saiu do seu templo, completamente do seu templo, né? E por fim, o quarto e último estágio, a glória se põe sobre o Monte das Oliveiras. Ezequiel capítulo 11, versículo 23. A glória do Senhor subiu da cidade e parou sobre o monte que fica a leste dela. Então, a glória de Deus, ela saiu ali do templo em 4 etapas. A glória começa a se mover, a glória se move para a entrada do templo, a glória se afasta completamente do templo. E, inclusive, é interessante, irmã Elise, quando a glória se afasta completamente do templo, a imagem que parece é que há uma plataforma, e embaixo dessa plataforma estão como se fossem assim, os querubins, e há rodas embaixo dessa plataforma como se fosse um carro. E em cima dessa plataforma está o trono de Deus, né, com Deus assentado no seu trono. E aí esse carro começa a se movimentar e começa a sair. E vai, então, para o Monte das Oliveiras, no quarto estágio, e dali do Monte das Oliveiras, a glória de Deus vai para o céu. E do Monte das Oliveiras, a glória de Deus ascendeu ao céu para retornar no fim dos tempos, não mais no templo de Jerusalém, mas no templo do milênio, conforme Ezequiel 44, 2 a 4. O interessante é que o Monte das Oliveiras é o local da ascensão de Jesus, conforme está em Atos, capítulo 1, 9 a 11. Como que a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável, não é mesmo, pastor Gideão? Juntamente com toda a cidade de Jerusalém. A glória de Deus saiu do templo, a glória de Deus saiu da cidade de Jerusalém. A glória de Deus não estava mais ali. Jeremias estava profetizando, dizendo: olha, nós seremos invadidos pela Babilônia. Eles vão destruir tudo aqui na nossa cidade. Eles não acreditavam, mas a glória de Deus já tinha saído dali. Então o templo e a cidade de Jerusalém, eles ficaram sem a glória de Deus. E no ano 587 a.C., o templo foi destruído pelos caldeus, conforme está registrado em 2 Reis, capítulo 25 e Jeremias 39.
E dentro desse último 2 tópicos, né, que nós já estudamos agora, segundo tópico, qual lição, né, que nós podemos tirar para nós hoje, pastor Gideão? Então, a retirada da glória de Deus. Que lição a gente pode extrair, né, hoje, né? Quando a glória de Deus se vai, o juízo de Deus vem. Então isso é uma verdade, né? É uma verdade. Quando a glória de Deus vai, o juízo de Deus vem. Isso aconteceu com Israel. A glória de Deus se foi, se retirou da cidade, do templo, da vida das pessoas. A glória de Deus saiu, veio o juízo de Deus. Isso também acontece conosco. Isso também acontece nos nossos dias. Quando perdemos a presença de Deus, quando perdemos a glória de Deus em nossas vidas, quando o Espírito Santo se retira de nós, nós ficamos completamente vulneráveis, né? Tanto aos ataques do mal como ao juízo do próprio Senhor, do próprio Deus. Então, quando a glória vai, o juízo de Deus vem. Quando você se afasta de Deus, você atrai o juízo de Deus sobre você. Então, o povo de Israel, eles inclusive pensaram o seguinte, né? Nós temos a glória de Deus. Jeremias está errado. Né? Quem falar alguma coisa ao contrário está errado, porque nós temos a glória de Deus. Deus está no templo. O nosso Deus está aqui na sua casa. O templo de Deus está aqui em Jerusalém. Jamais nós seremos destruídos. Então eles quebraram a aliança, mas pensaram que não viria sobre eles nenhum tipo de juízo. Estavam completamente enganados, né? Então o povo não cria nas profecias, na palavra, nem de Jeremias, nem também de Ezequiel. E a glória de Deus foi deixando a cidade e o templo assim por etapas. E eu quero perguntar, né, para você nessa manhã, né, se a glória de Deus está na sua vida, ou se você está perdendo a glória de Deus. Irmão, nós temos que fazer esse autoexame. Eu tenho a glória de Deus está comigo, ou eu estou vivendo de uma forma que estou perdendo a glória da presença de Deus? Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Sim. O terceiro tópico, né, que nós vamos agora entrar, fala sobre o segundo templo. Depois do decreto de Ciro, que pôs fim ao cativeiro de Judá em 539 a.C., a primeira leva de judeus retornou do cativeiro. E no ano 516 a.C., o segundo templo foi inaugurado e conhecido como Templo de Zorobabel. Não era uma construção, né, como a mesma dimensão de beleza arquitetônica da primeira casa. Não dava para comparar o templo de Salomão. Então aqui acontece assim algo interessante, né, irmã Elis? Quando o segundo templo foi inaugurado, o pensamento deles é que o retorno da glória de Deus que havia saído, o retorno da glória de Deus seria escatológico. Então assim, seria para o futuro. Então isso realmente era uma verdade, porque Ageu havia profetizado e Malaquias também havia profetizado sobre esse retorno da glória de Deus, mas para o futuro. Então não há registro, quando o segundo templo, né, que foi construído por Zorobabel, não há registro de que a glória de Deus tenha descido ali no segundo templo, quando ele foi inaugurado. Então, o que aconteceu naqueles dias foi o seguinte: quando o segundo templo foi inaugurado, no tempo de Zorobabel, haviam 2 grupos de pessoas que choravam, né, no grande dia da inauguração do templo. E segundo alguns comentaristas bíblicos, esses 2 grupos eram assim: o grupo de pessoas mais jovens, que não viram, né, o primeiro templo, eles estavam chorando de alegria, estavam gritando de felicidade. Por quê? Porque o templo estava destruído, mas agora estava reconstruído. Então eles gritavam, né, de felicidade, eles choravam de alegria. Mas havia um outro grupo de pessoas mais idosas que haviam visto o primeiro templo. Então esse grupo de pessoas mais idosas choravam e gritavam, mas não de alegria, mas de tristeza. Por quê? Porque olhavam para o segundo templo e viram que ele não tinha a suntuosidade do primeiro.
Eles viam que não tinha a beleza do primeiro templo, não tinha, né, não era uma obra magnífica como era o primeiro templo, que era todo embelezado em ouro, com muitas pedras preciosas. Então o segundo templo não tinha uma riqueza, não tinha luxo. Era um templo que, podemos dizer assim, que era bem simples. Então esses homens mais idosos que haviam conhecido o primeiro templo choravam de tristeza, sabendo que o segundo templo não chegava assim, né, nem aos pés do primeiro templo. Então Ageu, ele começa a profetizar naqueles dias. E é interessante a profecia que ele faz no capítulo 2, versículo 3. Vamos ler. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela? Então, né? Então, Ageu está profetizando e dizendo, né, que essa nova casa, né, esse novo templo, não é nada, né, comparado com a primeira. Então, ele estava afirmando isso aí, era uma afirmação. Ela pergunta, mas afirmando, verdadeiramente, né, não é nada comparado à segunda. Então, ele profetiza no capítulo 2, verso 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Muito bem. Então, a resposta de Ageu, a profecia de Ageu, para aqueles homens, né, que estavam gritando, chorando, de tristeza, porque o segundo templo, ele não era belo como o primeiro. A resposta de Ageu foi o seguinte: olha, vocês estão aí chorando, né, gritando, preocupados, porque o segundo templo não tem a mesma beleza, não tem a mesma suntuosidade do primeiro. Fiquem sabendo que a glória desta última casa será maior do que a primeira. Aleluia, glória a Deus. Né? Então, a glória da segunda casa é maior que a da primeira. Então, irmã Alice, já que nós terminamos aqui esse terceiro tópico, né, sobre o segundo templo, que lição a gente pode extrair, né, desse terceiro tópico, né, sobre o segundo templo, né, a construção desse segundo templo, e que não era tão belo, não era tão bonito como o primeiro, mas a profecia de Ageu dizia, né, que a glória dessa última casa seria então maior que a da primeira. Então, pastor Gideão, o templo de Zorobabel, ele foi inaugurado e não tinha a beleza e glória do primeiro templo. Mas uma glória e um templo maiores, né, vieram na plenitude de Jesus Cristo. Amém. Para habitar entre o povo de Deus, né, e para habitar entre nós também, assim como foi profetizado. Glória a Deus. E embora esperemos, né, ansiosamente o retorno final de Cristo, né, hoje nós aguardamos, né, a glória de Deus, ela continua a habitar no seu santo templo, no que é o seu corpo, que é a igreja. Né? Então, isso é você e eu. Glória, né? a Deus. Vocês também. Crentes imperfeitos, mas habitados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então nós temos a glória de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Amém. Vamos então agora para o próximo tópico, que vai falar sobre o Senhor Jesus e o templo. Assim como a glória do Senhor deixou o templo antes de sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. Jesus anunciou o fim do templo como fizeram Ezequiel e os demais profetas, em Mateus capítulo 22 e o versículo 2, que diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então o segundo templo, reconstruído por Zorobabel e embelezado por Herodes, o Grande, foi destruído por cerca do ano 70, depois de Cristo, por Tito, general romano, que recebeu a tarefa de sufocar uma revolta na Judéia. Ele incendiou Jerusalém e destruiu o templo completamente. Então a gente vê, irmã Elis, que o destino, né, do templo físico, tanto do primeiro quanto do segundo, foram os mesmos. Sim. Então, o templo de Salomão,
o suntuoso templo de Salomão, o belo templo de Salomão, o que aconteceu com ele? Ele foi completamente destruído pelos caldeus, pelos babilônicos. Então aquele templo de Salomão não existe mais. Foi destruído para sempre. O segundo templo, construído por Zorobabel, o que aconteceu com ele? Foi completamente destruído no ano 70 pelo general Tito, né? Então, os dois templos não existem mais. E como é que fica aquela profecia de Ageu, né? Que a glória do segundo templo ou do último templo seria maior que a da primeira. Essa profecia de Ageu é o próprio Senhor Jesus Cristo. A glória da segunda casa é o Senhor Jesus Cristo. Não pode ser o templo não existe mais. O templo foi destruído. Então, como nós vemos aqui que a nossa irmã Elis já comentou, Jesus, nos seus dias, né, quando esteve aqui na terra, Jesus andou pelo templo, e quando Jesus, no final do seu ministério, olhou para o templo, ele profetizou sobre ele também, dizendo o seguinte: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aquele templo, né, que foi reconstruído por Zorobabel e foi embelezado por Herodes Magno, né, ou Herodes o Grande. Então, no tempo de Jesus, o templo ele já era um pouco mais bonito, porque Herodes havia embelezado o templo. Mas Jesus olha para aquele templo e profetiza: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, a glória de Deus também não estava no segundo templo, que foi destruído pelo general Tito no ano 70. Mas Jesus é a glória da segunda casa. Amém. Glória Jesus é a glória da última casa, conforme a profecia de Ageu, capítulo 2, versículo 9. Então ele declarou que é maior do que o templo e maior do que o construtor do templo de Salomão. Vamos ler aí? Mateus 12, 6. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Muito bem. Agora Mateus 12, 42. Jesus é maior que o construtor do templo. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Glória a Deus. Glória então, a Deus. Jesus é maior do que o templo, porque ele fala: eis que está aqui quem é maior que o templo. Jesus é maior do que o construtor do templo, o grande Salomão, o grande rei Salomão. E Jesus disse: eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Então, Glória Jesus é maior que o templo, Jesus é maior do que Salomão. O templo de Jerusalém não existe mais. Mas agora Deus habita no cristão individualmente. Que glória, irmã Elizabeth. Glória a Deus, aleluia. Deus não está mais lá em Jerusalém habitando o templo. O templo nem existe mais. Deus agora está habitando em nós. Amém. O Espírito Santo de Deus está em nós. A glória de Deus está em nossas vidas. Aleluia. Né? Glória a Deus por isso. A glória de Deus está na sua vida, amém? Amém, glória a Deus. Está na sua vida também, meu irmão. A glória de Deus está em nossas vidas. A presença de Deus está em nossas vidas, né? Então o cristão, individualmente, ele é habitação, né, do nosso Deus. Jesus disse em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Glória a Deus. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, Jesus já declarou, né, que se alguém ama verdadeiramente o Senhor, guardará a sua palavra. E o Pai o amará. Né? E aí vem o Pai, vem o Filho e vem o Espírito Santo também, e faz né? nele morada. E faremos nele morada. Glória a Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a glória de Deus está em nós. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Isto é assim Maravilhoso. Irmã Elisa, a gente está fazendo aqui extraindo lições no final de cada tópico, né? E agora no final desse quarto tópico, eu quero ler aqui, extraindo uma lição, nesse livro, que é um livro, né, de apoio da nossa escola dominical, na página 59, o nosso comentarista, pastor Ezequias Soares, ele fala aqui algo interessante, muito importante, que eu gostaria de deixar aqui como a lição desse último tópico, desse quarto tópico. Ele fala o seguinte: num artigo para o The Jerusalem Post, sobre o feriado de Tissá Avê, dia da destruição dos dois templos, o de Salomão e o de Herodes, o rabino Samuel Rabinovsky explica o propósito do templo da perspectiva do judaísmo. Então, qual era o propósito do templo
na perspectiva do judaísmo. E esse rabino explica o seguinte: não eram os sacrifícios, embora ali ocorressem. Então, quando Deus manda construir, né, o tabernáculo que Moisés construiu no deserto, e quando Deus autoriza Davi, né, a iniciar ali a movimentação para construir o templo, que depois Salomão vai construir, quando Deus autoriza isso, não é para que ocorressem ali sacrifícios, embora ali ocorressem sacrifícios. Muito menos para conter Deus. Então, quando Deus desce com a sua glória no tabernáculo de Moisés e no templo de Jerusalém, o objetivo da construção do tabernáculo, do templo, não era para conter Deus, para segurar a presença de Deus ali. Não era esse também. A tradição judaica encontra em Êxodo 25:8 a resposta: e farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Amém. Então este é o propósito. O porquê do templo, o porquê do tabernáculo. Deus fala: e farão para mim um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. Então, desde o início, Deus queria descer com a sua glória e habitar no meio do seu povo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Yahvé habita no meio do seu povo, no coração de cada uma das pessoas, no coração de cada uma das pessoas. Yahvé não está no meio do templo. Ou seja, o templo era uma estrutura simbólica de Deus entre os seres humanos. Então, Deus, né, não está, né, no meio do templo. O templo, e ali no meio do templo Deus está ali. Não é essa a finalidade, não é esse o propósito. O propósito é Deus habitar no meio do seu povo. Amém. Deus está no meio do seu povo. Glória a Deus. Glória de Deus, a presença de Deus está no meio do seu povo. Irmã Elis, que na vida de cada um dos nossos irmãos, Amém, nunca possa haver aquela expressão icavode, né, ou icabode. O que é icavode? Icavode. Foi-se a glória de Deus. Como a nora de Eli, esposa de Finéias, disse naquele dia quando a arca foi levada, e ela batizou o nome do seu filho de Icavode. A glória de Deus foi embora. Que a glória jamais possa sair da sua vida. Amém. Né, como se retirou de Israel naqueles dias tristes, né, para a história do povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Então agora, irmã Elis, nós temos algumas perguntas, né, que são feitas para nós, e nós vamos responder essas perguntas. Vamos para essa sessão de perguntas. Então, irmãos, já estamos aqui agora no nosso novo cenário, né? Que chique isso, Elizabeth. Chique. Estamos gravando em 2 cenários, né? Estamos aqui para responder agora, né, as perguntas dos nossos irmãos. Nós temos 3 perguntas para responder, mas antes eu queria que você falasse o que você achou desse cenário aqui de resposta. Muito bom, está lindo, maravilhoso. Então vamos lá. Sempre melhorando, né? É isso aí. Vamos então à primeira pergunta. A paz do Senhor. A glória de Deus se retirou do templo e da cidade de Jerusalém. Ela também pode se retirar de nós nos dias de hoje? Muito obrigado, nosso irmão Arthur, pela sua pergunta, né? Nosso irmão Arthur pergunta sobre que a glória de Deus, né, se retirou do templo e da cidade de Jerusalém. E se essa glória pode também se retirar de nós hoje, né? Estamos suscetíveis, né, a perder essa glória de Deus. Bem, primeiramente eu quero dizer o seguinte, né, que a glória de Deus representa a presença de Deus. E a presença de Deus com o seu povo, ela não é incondicional. A gente viu isso aqui nessa lição. Sim. Então a resposta é sim, nós podemos sim perder, né, a glória de Deus, nós podemos perder a presença de Deus em nossas vidas. A presença de Deus, a glória de Deus, ela não é incondicional. E nessa lição nós aprendemos que Deus pode retirar a sua glória, Deus pode retirar a sua presença do seu povo por causa de pecados deliberados. Então seria bom explicarmos, pastor Gideon, o que são pecados deliberados. Que são pecados deliberados. Já que esse pecado é tão grave diante do Senhor. Então, pecar deliberadamente é pecar intencionalmente. É o pecado cometido como escolha. É você decidir pecar mesmo conhecendo a palavra de Deus. É o pecado de rejeitar o ensino de Deus depois de tê-lo conhecido. Então, isso é tão grave, isso é tão sério, né? Então, a pessoa sabe que não pode fazer,
né? Ela tem a graça de Deus, ela tem o poder de Deus à sua disposição para não pecar, mesmo assim ela decide, né, pecar e decide viver, né, pecando. Em Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27, diz assim o escritor, né, aos Hebreus: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo. Então é muito importante o início desse versículo, quando diz: se continuarmos a pecar deliberadamente. Então o único pecado que não tem perdão é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os outros pecados têm perdão. O que nós não podemos fazer é continuar pecando. E a palavra de Deus aqui está dizendo: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, aí já não resta mais sacrifícios, né, e estaremos numa situação deplorável diante de Deus. Então, se rejeitarmos o sacrifício do Filho, não restará outro sacrifício. Esta é uma advertência que nos conclama a responsabilidade. Então, irmã Elis, nós precisamos ser responsáveis, né, com a glória de Deus em nossa vida, com a presença de Deus em nossa vida. Não podemos quebrar a aliança com Deus. Mas se acontecer, se o pecado, né, não um pecado intencional, não um pecado, né, conforme nós vimos aqui, né, deliberado, mas se o pecado acontecer acidentalmente, nós podemos confessar os nossos pecados, e a palavra de Deus nos garante que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e também nos purificar de toda injustiça. Amém. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se você pecou e se você confessou e abandonou o pecado, a glória de Deus vai estar na sua vida. Agora, se você deliberadamente, continuamente viver no pecado, não haverá nenhum tipo de expectativa boa para você. E a glória do Senhor vai se retirando. Inclusive também, irmã Elisa, a gente sabe que o Espírito Santo, né, ele vai se entristecendo com a pessoa e de repente o Espírito Santo sai da vida dele. Então, são etapas, né? Assim como a glória de Deus, né, saiu por etapas, né, do templo e da cidade de Jerusalém, a pessoa também vai perdendo a presença do Espírito Santo, ela vai entristecendo o Espírito Santo vai ficando triste e de repente o Espírito Santo vai embora. É verdade. Vamos então para a segunda pergunta. Pai do Senhor aos irmãos, eu gostaria de saber qual o significado da palavra Shekinah. Muito bem, obrigado, nosso irmão Diácono Marcos, pela sua pergunta. E ele pergunta aqui sobre o significado da palavra Shekinah, né, que é muito utilizado nas igrejas, né? Shekinah, a glória de Deus, isso é muito utilizado nas igrejas. A palavra Shekinah, muito usada em nossos templos, em nossas igrejas, para a glória de Deus, é uma palavra que nós vimos nessa aula, irmã Elis, que ela não é bíblica. O termo não está na Bíblia. Então, ela pertence ao chamado hebraico talmúdico. O que é o hebraico talmúdico? É uma compilação de várias questões do judaísmo, né, da religião judaica. E esse termo, Shekinah, significa morada em. Então, é a chegada e a morada em. Significa isso. E comumente ela é usada entre os judeus para presença de Deus. Então, Shekinah, os judeus usam para presença de Deus. E às vezes, Shekinah também, eles usam Shekinah referindo-se ao próprio Deus. Então, quando Deus chega, chegou a Shekinah. Então, geralmente, os judeus usam esse termo dessa forma. A expressão glória de Deus, ela aparece no livro de Ezequiel como resplendor da presença de Deus. E o termo usado no livro de Ezequiel é kavod. Nós já vimos também isso na nossa lição, né? Uhum. E não Shekinah. E essa palavra significa peso, né? Kavod, peso. Peso, glória, né? Então, né, podemos dizer que assim, analisando agora a questão da glória de Deus, a gente pode dizer, irmã Elis, que quando a gente está no templo, quando nós estamos na igreja, quando nós estamos no culto, e nós adoramos ao Senhor com a expressão glória, né, já que o nosso irmão pergunta sobre essa questão Shekinah da glória de Deus, e nós estamos no templo e a gente, né, começa a expressar, né, falar palavras de adoração, dizendo glória a Deus. Glorificação, glória, né? a Deus. Então, o que é isso, né? Nós estamos neste momento, irmãos, invocando
o resplendor da presença de Deus em nosso meio. Por isso, nós deveríamos, então, né, dizer cada vez mais glória a Deus. Né, no momento certo, na hora certa, no culto, nós temos essa liberdade de glorificar ao Senhor, porque quando nós falamos glória a Deus, nós estamos invocando a presença dele, o resplendor da sua presença no em nosso meio. Glória então, a Deus. todos nós deveríamos dizer glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Inclusive, uma coisa interessante também, irmã Elis, é que no passado, quando a gente ia orar pelo batismo com o Espírito Santo, sim, então a gente ia lá na frente para receber o batismo e nós éramos instruídos a dizer o seguinte: olha, comece a glorificar a Deus. Você não fala mais nada, só glorifica. Diga glória, glória, glória a Deus, glória a Deus. Né? E muitas pessoas foram batizadas dessa forma, né? Glorificando a Deus, dando glória, e de repente a língua enrola, e o Espírito Santo desce e a pessoa começa a falar, né, em outras línguas. Amém. Glória a Deus, irmãos, que essa palavra nunca saia dos seus lábios. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos então para a nossa terceira pergunta. Paz do Senhor, irmãos, tem uma pergunta para o pastor Gideão. Qual o significado da profecia de Ageu 3:9, que diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira? Muito bem, obrigado, irmã Eriele, pela sua pergunta. E a nossa irmã Eriele, né, pergunta qual o significado, né, da profecia de Ageu, capítulo 2, né, versículo 9, que diz assim: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ou então a glória da última casa será maior que a da primeira. A glória do Senhor deixou o templo de Jerusalém, né, e não retornou mais. Nós vimos isso, né, no livro de Ezequiel. Então o templo foi destruído pelos caldeus, pelos babilônicos, no ano 587 a.C. E foi reconstruído depois, no ano 516, por Zorobabel. E esse templo não tinha a beleza, a suntuosidade do primeiro templo, mas Herodes o Grande, né, no tempo de Jesus, mais precisamente no ano 16 a.C., Herodes o Grande, né, querendo fazer, digamos assim, né, uma média com o povo judeu, ele embelezou esse templo, de forma que no dia de Jesus o templo de Zorobabel já estava embelezado, né, por Herodes Magno, ou então Herodes o Grande. E esse segundo templo, ele foi destruído, nós vimos aqui nessa aula, no ano 70. Então o segundo templo também não existe mais. E a profecia de Ageu? Dizendo o seguinte: a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira, se o templo não existe mais. Então, qual o significado dessa profecia? A glória do segundo templo é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é a glória do segundo templo. Então, Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. E João, né, o evangelista João, apóstolo João, quando ele pôde testemunhar, né, quando ele viu Jesus, quando ele andou com Jesus e quando ele escreveu o seu evangelho, no capítulo 1, verso 14, ele dá o seguinte testemunho: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a glória de Deus não estava no segundo templo, e esse templo foi até destruído. A glória de Deus está em Jesus. O escritor de Hebreus fala que ele é o resplendor da glória de Deus. Então a glória de Deus, ela está de uma forma especial na pessoa de Jesus. Em Jesus nós temos a glória de Deus, em Jesus nós temos a redenção dos nossos pecados, em Jesus, né, nós somos comprados. Jesus é tudo, né? Jesus é tudo para nós. Amém. E agora Deus habita conosco pelo seu Filho e pelo seu Espírito. Então a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Amém. Glória a Deus. Então, irmã Elis, nós temos agora o nosso momento de oferta, né? Estamos chegando ao final da nossa aula, né, de hoje, da nossa EBD. E esse é um momento também maravilhoso que nós podemos adorar e glorificar a Deus, né? Com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Vai aparecer aqui abaixo do vídeo o QR Code, né, com os dados das nossas contas, onde você pode contribuir para a obra do Senhor. E nós também temos uma campanha, né, que estamos fazendo, né, pastor Gideão? É a campanha dos 1000 valentes. 1000 valentes. Você está sendo convocado e convidado para participar desta campanha. Isso mesmo.
Então você pode contribuir pelo Pix, PicPay, transferência bancária, e você pode também ser um participante da nossa campanha dos 1000 Valentes. Nós precisamos comprar esse imóvel que está aqui e nós precisamos da sua ajuda. Se Deus nesta manhã tocar no seu coração, você pode também, né, vir com a gente nesse projeto, né, e ser um contribuinte também para a glória de Deus. E Deus vai te abençoar poderosamente. Amém. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus. Vamos então orar, né? Sim. Para a gente concluir a nossa lição, a nossa aula nesta manhã. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Senhor. Ó Deus, que a Tua presença e que a Tua glória, Sim, Senhor, Deus, jamais possa, ó Deus, mais. sair das nossas vidas. Em nome e que o de Senhor Jesus, possa se ó manifestar Pai. cada vez mais em nosso meu meio. Deus. Ó Deus, venha estar conosco à noite em nosso culto, Senhor. Que a Tua glória, ó Sim, Deus, Deus, esteja sobre nós Aleluia. no culto, Senhor. Abençoando, ó Deus, a vida de cada um. Pai, continue conosco, assim nós oramos e assim nós te pedimos, no nome de Jesus. Nome Amém. de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém.